E fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam bem, com saúde, tranquilos aí, espero que sim. E nesse vídeo vai ser algo completamente diferente do que você já está acostumado aqui no canal, porque eu quero falar sobre um ônibus que é muito utilizado todos os dias e que muita gente já andou nele. Eu estou falando sobre o ônibus articulado. E nesse vídeo eu vou falar algumas coisas sobre esse ônibus, que é o que mais tem, né? O ônibus que mais chama atenção, assim, tipo, não na questão de ser apenas um transporte utilizável, mas de ele saber, né, muitas coisas chamam atenção, como o eixo, a sanfona, a história dele, etc. Bom, eu vou começar a mencionar algumas coisas aqui, espero conseguir falar muitas coisas sobre esse ônibus. E a primeira delas que eu queria mencionar é a sua história. Como esse ônibus ele foi inventado, quem foi a primeira montadora a fazer um ônibus assanfonado, como eles chegaram aqui no Brasil, quem foi a responsável por trazer eles aqui para o Brasil. Tem muitas coisas que eu vou falar sobre a história. E também, né, esqueci de mencionar o chassi principal dele. Só que a segunda coisa que eu quero falar é sobre a sanfona, a principal articulação. Todos os ônibus articulados, né, tem que ter uma articulação para poderem fazer em curvas, passar por lombadas também e etc. Tudo isso eu vou resumir mais para frente do vídeo. Eu espero que vocês gostem, tá? E para quem queria ver eu falar nos vídeos, essa é a minha voz, tá? Eu tô apresentando ela para vocês e espero que vocês gostem. Só que antes de irmos para o nosso conteúdo principal do vídeo, eu vou deixar algumas cenas de vídeos aí do canal que mostram ônibus articulados, para vocês conferirem como o exemplo, beleza? E também, antes de iniciarmos, já deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa aí sua inscrição para saber e compartilha o vídeo, tá? Para você não perder as notificações quando sair vídeo aqui no canal. Fechou? Sem enrolações, vamos para o vídeo. Os primeiros articulados. Bom, esse ônibus ele não foi inventado por uma pessoa específica, mas ele foi inventado por protótipos industriais na Europa entre 1920 e 1940. Inclusive, a primeira versão de ônibus assanfonado veio surgir na América do Sul. A empresa Kaiser-Freiser revolucionou a primeira versão de ônibus articulado com a sanfona. Antigamente, eles usavam guinchos para deixar 2 vagões para o ônibus. E eu vou explicar mais sobre esse ônibus aí. Essa versão foi testada lá nos Estados Unidos entre 1946. Só que as versões que surgiram com guincho foram em 1934 e 1937, na cidade de Milão, certo? Eu espero que vocês consigam ter entendido um pouco o resumo da criação desse ônibus. Vamos lá? E como eu já tinha mencionado antes, os ônibus articulados entre 1934 e 1937 foram as primeiras versões chegadas em Milão. Só que a Kaiser-Freiser apresentou uma versão que tem a sanfona. E eu vou mencionar um pouquinho mais adiante, beleza? O que eu quero dizer é que os primeiros ônibus articulados, eles tinham ganchos assim, igual containers, para poder fazer curvas, para passar em manobras. Só que a Kaiser-Freiser fez a articulação, que foi a principal responsável, que mudou a história dos ônibus articulados para sempre. E isso gerou muita repercussão na época e várias empresas de ônibus decidiram testar o produto. E aqui no Brasil não é muito diferente, mas entre os anos 70 e 80, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante para frente do vídeo, tá?
Eu espero que vocês consigam entender. Só que eu também esqueci de mencionar a questão do chassis. O chassis ele é muito importante para isso. E vai ser o que eu vou falar, né, dos ônibus do Brasil, né? Ou melhor, os ônibus articulados do Brasil, beleza? Tá? Fiz a correção. Se eu estiver errado, tudo bem. Vocês corrijam eu aqui nos comentários. Eu estou bastante feliz. Mas, voltando aqui ao assunto, esses ônibus eles passaram por décadas e décadas e cada um mostrava uma evolução, beleza? E também, um grande exemplo é os ônibus da 4310, estação de transferência Itaquera, terminal Parque Dom Pedro. E no vídeo também da estação de transferência, quem assistiu vai ter reparado um ônibus articulado de 18 metros, que foi o da 3686. Só que agora eu vou querer falar mais sobre os ônibus quando eles chegaram aqui no Brasil. Sem enrolações, vamos para mais uma análise. Os ônibus articulados no Brasil. A Caio Induscar decidiu apresentar o Caio Gabriela 2. É uma versão de ônibus articulado de 18 metros que tem o chassis Scania B111 e Scania B112. Foi uma versão de ônibus articulado lançada em 1978. Só que a Marco Polo, junto com a Volvo e em parceria com a Ciferal, lançaram o Volvo B58. É uma versão que foi utilizada nos anos 60, sendo a primeira versão de chassis que foi encomendada para o Brasil. Só que é uma versão que fez tanto sucesso da Volvo que chegou até mesmo nos Caio Vitória, que foi um dos ônibus mais antigos que a Caio já teve e um dos mais conhecidos, e também utilizada em 3 décadas. E eu espero que vocês tenham conseguido resumir, tá? Os ônibus articulados do Brasil. Agora eu vou falar sobre o biarticulado, beleza? E bom, eu tinha acabado de ter mencionado sobre os ônibus articulados no Brasil, a versão biarticulado. Eu vou resumir um pouquinho para vocês o que é um ônibus biarticulado. Esse ônibus, ele é uma versão do articulado, só que ela é bem maior, tendo entre 28 a 30 metros de comprimento. É uma versão que possui 2 articulações, 3 vagões e com apenas uma diferença que muita gente que já pegou ônibus biarticulado já deve ter entendido, tá? O que eu quero falar sobre o seu painel. O painel dos ônibus articulados de 18 e 23 metros possui os bancos junto com o motorista. Assim, os passageiros podem trocar umas ideias. A versão biarticulado, ela possui apenas um único painel, que é só para o motorista. As pessoas não conseguem conversar com o motorista, a não ser que seja um funcionário da empresa. E também eu vou mencionar as empresas que já tiveram esse ônibus aqui em São Paulo. Via Sul, atual Via Sudeste, Viação Cidade Dutra, atual Viação Grajaú, Campo Belo e KBPX, que é a atual Nova Paineira. E também essas versões só chegaram aqui no estado de São Paulo nos anos 2000, porque o primeiro estado do Brasil a ter foi Curitiba. Agora eu quero voltar aqui o conteúdo dos ônibus articulados. Espero que vocês consigam ter entendido melhor sobre a questão do ônibus biarticulado. E também, já para encerrar a parte da história, que eu já expliquei bastante sobre os ônibus articulados, né, a sua verdadeira origem, para falar agora sobre as articulações, que é algo que chama muita atenção. Sem enrolações, agora vamos para a articulação. Mais sobre a articulação. Bom, eu vou falar sobre 2 versões de ônibus articulados, tá? Sobre a articulação, que é o ponto mais utilizado do ônibus. São 2 versões. A de 18 metros, que tem um eixo, e a de 23 metros, que tem 2 eixos. Eu começando agora com a versão de 18 metros, ela possui 1,5 metro e também ela tem um vagão de um eixo que tem entre 6 a 7 metros de comprimento. É uma versão um pouco menor,
Mas, em questão de peso, ela é um pouco mais ágil, diferente do que nós vamos falar agora. Eu quero falar sobre a versão de ônibus articulado de 23 metros de comprimento. Ela funciona da seguinte forma. Resumindo um pouco mais sobre a questão da articulação, que possui 1,60 m, que é o tamanho máximo que uma articulação pode ter. O seu vagão traseiro possui 2 eixos, que medem de 10 a 11 metros de comprimento. Apesar disso, ele é um pouco maior do que o de 18 metros, porém ele tem uma grande desvantagem, que ele é mais lento. Ele tem uma agilidade um pouco menor, diferente dos 18 metros, que ele é mais pesado. Eu espero que vocês consigam ter entendido mais sobre a questão e as diferenças entre os ônibus articulados. Uma coisa que eu acabei de mencionar no momento que eu falei sobre a articulação de 18 metros e a articulação de 23 metros é a agilidade. Um grande exemplo, eu peguei o vídeo do metrô Vila Mariana e para quem assistiu, deve ter percebido muitos ônibus da 695T, Terminal Campelinha, metrô Vila Mariana, fazendo umas curvas bem mais tranquilas, com muito mais facilidade, devido ao seu tamanho, que apesar que ele é um pouco menor do que o de 23 metros, a questão da agilidade de um ônibus de 18 metros é bem mais ágil e bem melhor do que a de 23 metros. Isso dá pra ver no vídeo como funciona, do que nós vamos comentar agora. Agora, o outro exemplo de agilidade é os ônibus da aviação Campo Belo. Os Caio Millennium BRT, Mercedes-Benz O500 UDA. Eu também esqueci de mencionar os ônibus do vídeo, né? Eram Caio Millennium 5 Mercedes-Benz O500 UA da KBPX, beleza? Para quem viu o vídeo lá dos ônibus da 695T, eu já consegui mencionar, mas agora vamos voltar para o assunto do Terminal Bandeira, né? E comentando mais, na 6450 e na 6451, que são duas linhas que fazem Terminal Campelinha, Terminal Bandeira, dá para perceber como é a dificuldade extrema dos ônibus da aviação Campo Belo para fazerem curvas. Por causa do seu tamanho, eles são um pouco mais lentos, mas em questão de força e tamanho, eles ganham assim do ônibus de 18 metros. Só na questão da agilidade, eles não conseguem ter a mesma velocidade do que os de 18 metros, beleza? Eu espero que vocês consigam ter entendido sobre a questão da agilidade de ambos os ônibus articulados. E agora eu vou falar mais sobre dois tipos de articulação: a articulação puller e a articulação pusher, que são dois tipos de articulações que eu vou comentar mais adiante, beleza? Vamos lá? E bom, agora eu vou falar sobre as duas versões da articulação, né, de um ônibus articulado. Começando a partir de agora, eu vou falar sobre a articulação puller. Traduzindo puller para o português, significa puxar. Ela vai fazer uma direção em círculo que faz o ônibus ter uma agilidade, uma facilidade um pouco melhor quando for fazer curvas. Ela é mais utilizada nos ônibus que tem chassis da Volvo, como exemplo os Volvo B340, os antigos biarticulados do Volvo B360S. Esse é um grande exemplo da articulação puller. Agora eu vou falar mais sobre a articulação pusher. Vamos lá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido melhor sobre a questão da articulação puller. Ela é uma versão que é mais usada para puxar. Assim como a porta está escrito puxar, ela faz essa função para os ônibus terem uma direção melhor nas curvas. E agora eu vou explicar a articulação pusher. Vamos lá? E agora, falando sobre a diferença entre as articulações. Eu já tinha falado sobre a articulação puller, que traduzindo para o português significa puxar. Ela está puxando o círculo do centro da articulação a ajudar o ônibus a fazer curvas. Agora, a questão, vamos falar da articulação pusher. Pusher, traduzindo para o português, significa empurrar. Ela vai ajudar esse centro da articulação a empurrar o ônibus não na questão de fazer curvas,
como dar um ajuste na sua velocidade, seja nas duas versões de 18 metros, de 23 metros ou até mesmo nos Caio Top Vus. Só que tem uma diferença. Essa versão Bush trabalha com a questão do chassi Mercedes. Eu espero que vocês consigam ter pegado isso. Eu resumi aqui para vocês quais são as diferenças entre as articulações Puller e Pusher. Eu espero que realmente vocês consigam ter entendido bem. E agora eu vou falar sobre as flexões, que são horizontal e vertical, beleza? Sem enrolações, vamos? Começando com a flexão horizontal. Essa flexão ela trabalha mais no conjunto do ônibus articulado na questão de fazer curvas, seja curvas mais fáceis ou curvas um pouco mais difíceis. Porém, ela tem uma função que é ajudar o ônibus na dobradilha da articulação dele, para que o ônibus ele não tenha aquela dificuldade extrema para fazer as suas curvas, dependendo da linha. E isso funciona tanto para os ônibus de 18 metros de um eixo, como para os ônibus de 23 metros de 2 eixos. E agora vamos para a articulação vertical. Bora lá? Eu espero que vocês tenham entendido bem a explicação sobre a questão da flexão horizontal, que ela trabalha com a questão de fazer curvas. E agora vamos falar sobre a flexão vertical. Agora eu vou falar da flexão vertical. Essa flexão, ela trabalha no mecanismo do ônibus articulado em ajudar a fazer uma redução na velocidade dos vagões, seja o vagão dianteiro como o vagão traseiro. Porém, o seu grande destaque é que ela trabalha com as ondulações e ainda mais, ela ajuda os ônibus a ter uma redução de velocidade na hora que for passar pelas lombadas, seja tanto para os ônibus de 18 metros, que tem um eixo, e os ônibus de 23 metros, de 2 eixos. Só que ela é mais utilizada nos ônibus de 18, que já são um pouco mais ágeis na questão da velocidade deles, beleza? Então vamos para a última coisa. Então bora lá. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a questão das flexões nas articulações, o jeito delas, tá? A flexão horizontal ela trabalha na questão de fazer as curvas e a flexão horizontal ela é mais para o ônibus passar em lombadas. Eu vou falar sobre a última coisa agora. E bom, agora eu vou falar sobre a última coisa que eu quero comentar desse vídeo dos ônibus articulados, que é um ponto negativo. O que eu vou falar é a grande desvantagem do ônibus articulado, que é a torção lateral. Essa torção, ela é um problema assim, ponto negativo do ônibus, porque às vezes o vagão dianteiro pode ir para uma direção e o vagão traseiro ir para outra direção. E nesses casos, o ônibus pode chegar até partir no meio. Em casos reais, já aconteceu bastante aqui na cidade de São Paulo, dos ônibus articulados partirem ao meio. Foi por causa da torção lateral. E também depende da experiência dessa pessoa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E antes de finalizarmos, irmos para o final desse vídeo, eu vou deixar a introdução um pouco longa, tá bom? Porque eu quero falar algumas coisas. A primeira delas é que eu peguei várias cenas de vídeos do canal para colocar para vocês, tá? Para vocês analisarem novamente, né, os vídeos. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu usei algumas telas porque meu aplicativo de edição eu uso dois, o CapCut e o X-Record. Eu vou deixar aqui na descrição. E também vocês podem me dar sugestões de vídeos com falas que eu posso trazer para o meu canal, que eu comento mais sobre a questão desses ônibus, tá? Não seja apenas os ônibus articulados, mas qualquer tipo de conteúdo com a busologia, beleza? Podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E também, né, eu queria dizer que eu vou deixar muitas informações que eu falei nesse vídeo aqui na descrição, tá bom?
E antes de finalizarmos, eu espero que vocês gostaram. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as notificações dos vídeos novos, beleza? Eu amo todos vocês e até mais!